Olá, eu sou Alexandre. Eu sou a Aline, moramos em Portugal, no distrito de Viseu. E hoje nós estamos pelo cenário em casa novamente. É isso aí. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho polêmico, mas antes a gente vai explicar o que aconteceu até agora. A gente já começou o ano 2025 daquele jeito. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando em 2025, mas na verdade o primeiro vídeo de 2025 foi o de Vila Real, que a gente fez no finalzinho do ano passado. E o que aconteceu? Dona Aline, no começo do ano, foi utilizar um cosmético, pegou uma alergia, ficou com o rosto empolado. E aí choveu demais, logo em seguida foi melhorando, mas choveu demais e estava se recuperando, tá? Quando a gente resolveu sair para fazer a filmagem, o carro deu problema de novo. E a gente teve que Esse voltar. ano, se Deus quiser, a gente vai pensar seriamente, a gente vai comprar outro carro. Não tá dando certo. A gente teve que voltar do meio do caminho. A gente já tinha saído para ir para fazer a filmagem e no meio do caminho a gente teve que voltar. Porque Ou o carro apresentou umas falhas, né? Aí a gente estava ficou... sem força e como a gente tinha que passar achou pela estranho. Serra da Estrela, eu não ia conseguir subir a Serra da Estrela do jeito que estava. Então o jeito foi voltar. Então a gente até nem foi para outros lugares, porque aqui, essa área aqui que a gente mora, tem muitos altos e baixos, e se a gente descer muito ou tiver pegar uma subida íngreme, o carro fica sem força, talvez eu não consiga subir. Mas, se Deus quiser, essa semana a gente está resolvendo esse problema e a gente volta a pegar o bico logo logo, e a próxima semana provavelmente deve ter algum local novo para a gente conhecer. Sempre tem. Sempre tem. É só deixar. Bom, e aí o que acontece? A gente Ficou em casa e nesse tempo em casa a gente viu muito o que, amor? A gente acompanha algumas redes sociais, a gente fica vendo na internet, né? Assuntos que são pertinentes para nós ou de nosso interesse. Ou que sai na TV mesmo, no jornal, na a TV gente está aberta. sempre acompanhando as coisas, né? E aí a gente observou que ultimamente tem aparecido muitas pessoas na internet falando da facilidade de vir para Portugal, e principalmente agora pelo fato de aceitarem professores, né, brasileiros, né, professores estrangeiros, né, para vir para Portugal. Só que a gente observou também que as pessoas passam meia verdade. O vídeo é sempre assim. No Instagram, no Facebook, no TikTok, aquele vídeo de uma dancinha legal, uma pessoa dançando, aí falando uma novidade, aí vai falando assim, aparecendo as letras, né? As frases. O professor vai poder vir dar aula aqui em Portugal de acordo com Portugal, Brasil. Se preparem, professores. Podem vir. Aí no final, contato para compra de passagem. Aí só fala isso. E são muitos, são várias pessoas diferentes. É TikTok, é Facebook, é Instagram. Aí eu fiquei, gente, eu falei, ou o povo que vem gosta de ser enganado, ou realmente é uma pessoa que está acreditando. E a gente fica preocupado, porque a gente sempre tem essa preocupação de não induzir as pessoas ao erro. Nosso canal, a gente sai, mostra as cidades, a gente fala sobre a cidade, mas a gente nunca incentiva que as pessoas façam migração de qualquer forma, né? De qualquer maneira. E a gente vê muita gente falando muito bem, e as pessoas que chegam aqui acabam encontrando muita dificuldade porque receberam informações ou incompletas, ou equivocadas, maliciosamente ou não. E aí a nossa preocupação, a gente falou, já que a gente não está podendo sair, vamos fazer um vídeo e explicar algumas coisas a respeito sobre isso. Principalmente sobre esse fato da questão dos professores poderem vir para Portugal para poder dar aula. Até porque a gente é professor, então a gente sabe mais ou menos o que se passa, porque a gente está vivendo aqui. E a gente sabe que esses vídeos é para ou ganhar visualizações, like, ou a venda do seu produto, que é a venda de passagem. Então, assim, eu não acho justo com um professor que rala, que
que é comprometido mesmo com a educação, que rala aí no Brasil, quer ter uma vida mais sossegada, tranquila, em paz, coisa que já não está tendo tanto aqui em Portugal, mas se vende, mas em relação ao Brasil ainda é sim Muito seguro. muito seguro. Então, assim, fica passando assim informações que não é verídica e a gente fica preocupado, porque são colegas nossos de profissão e a gente é professor. Agora sim, vamos pelo lado financeiro. Existe uma tabela. Eu agi da seguinte forma: vou fazer uma pesquisa que eu acho que todos que pretendem vir com essa finalidade deveriam fazer. Né? Vou fazer uma pesquisa, como é que é a vida do professor, quanto é que ganha, como é que é a questão do ensino em Portugal. Né? Tem certas coisas que vocês não vão conseguir obter pela internet, nem por jornais, porque você tem que conviver aqui para poder entender algumas coisas. Né? A gente vai comentar... pesquisar nos sites oficiais, né, do governo, né? Mas mesmo assim, tem algumas coisas que não são claras e tem certas coisas que a gente só consegue entender quando a gente presencia. Né? A gente vai comentar sobre essas coisas agora. Por isso que esse vai ser um vídeo, por isso que o título é o vídeo polêmico, né? E que eu acho que vai ter muita gente que não vai gostar. Vai desagradar algumas pessoas, a gente vai tentar não falar de política aqui, porque a gente não é um canal que fala sobre política, mas não tem como, a gente vai ter que dar uma esbarradinha vez ou outra na política. E o que a gente vê. Então, como eu falei, eu fiz uma pesquisa como se eu tivesse interessado em vir para Portugal para trabalhar como professor. E aí, vamos começar logo pelo salário. Aqui, o sistema dos professores ele é dividido em escalonamentos. Né? Então, o plano já é diferente do Brasil. Né? Então, é por escalonamento. O salário ele está vinculado a esse escalonamento que vai de 1 a 10. E aí ele vai acrescendo, ele começa na casa de 1.200 e alguma coisa, isso é fácil de encontrar na internet, eu cheguei a olhar, mas não anotei, não peguei o dado. Mas ele começa na casa de 1.200 ou 1.300 e alguma coisa e pode ir até 2.000. Isso vai ter desconto. Não, esse é líquido. É líquido, com certeza. Tá. É a tabela que aparece lá. Já é o com desconto. Mostra o salário bruto, mostra os descontos, tá. e isso aí é o valor líquido que eu estou me referindo. Tá. Bem lembrado até, foi muito bom você falar. É o valor líquido. Só que começa primeiro escalonamento, segundo, terceiro, até o 10º, como eu falei. Se a pessoa é casada, acresce alguma coisa. Se tem um filho, acresce. Então, o número de dependentes vai acrescendo o salário, da mesma forma como o aumento do escalonamento. Sim. Então, o valor máximo a pessoa teria que estar no 10º escalonamento com 4 ou 5 dependentes. E aí o salário chega a 2.300 e pouco. Eu não lembro agora de cabeça, mas é mais ou menos isso aí. Para começar, 1.200 e pouco, 1.300 líquido, é um salário bom para você morar em Portugal? Você consegue viver em Portugal com 1.300 euros. Mas, atenção, não em qualquer lugar de Portugal. Não em qualquer lugar. Porque o que vende é que venha ser professor, mas não diz salário, não diz a situação, não diz nada. E não adianta você converter. Mas 1.000 e pouco euros é não sei quantos reais. Você vai morar em Portugal, você vai ganhar em euro, você vai gastar em euro. E o detalhe, depende de onde você vai morar, como eu estava falando. Existe um déficit de professores estimado, isso aí são sites oficiais. Se vocês fizerem a busca, a gente aqui não vai falar sobre como se tornar professor, a gente não vai explicar isso, tem como pesquisar, mas tem algumas diferenças do que acontece em Portugal. Então, primeiro que para ser professor, aqui você tem que ter a licenciatura e o mestrado. Tá? Outra coisa... rapidinho, você, professor, que está vendo alguma coisa no TikTok, Instagram, Facebook, ou em algum YouTube dizendo, venha professor, você acha que só com a sua licenciatura você vai conseguir aqui dar aula? Não vai. Nem de sexto ao nono, nem no ensino médio, que aqui é o ensino fundamental. Não vai conseguir. E aí o que acontece? Não é chegar aqui, eu escolher o lugar que você quer. Primeiro que está tendo um déficit de 800 professores aproximadamente. Isso hoje. A maioria dos professores já estão numa idade avançada e estão se aposentando. E já estão se aposentando. E vai aumentar mais. Aposentando por idade. Porque não tem mais como trabalhar. Tá? Já conseguiram, parece que teria um projeto
para recrutar 200 professores. Isso não só brasileiro, gente, qualquer professor estrangeiro, tá bom? A única coisa que eu vi, que eu consegui achar, foi que recentemente fizeram uma contratação de 10 professores estrangeiros. Dos 10 professores estrangeiros, 7 eram brasileiros, e os outros 3, um acho que era de 2 a Espanha, eu acho que o outro, não sei se de Cabo Verde, não lembro, mas matéria de jornal isso aí. Então, assim, não é tão simples, né? As coisas não são assim, é simples, é só fazer e acabou. Não. Outra coisa que eu não vi também foi um processo de adaptação, porque mesmo que seja a mesma língua, né, a língua portuguesa, existem algumas coisas, e a metodologia é diferente. De ensino. Não é a mesma coisa que você sair, tudo bem, Portugal é muito menor que o Brasil, aí se o camarada ele é professor no Rio de Janeiro, ele pode chegar lá no Amazonas, ele pode ser professor, mas lembre-se, lá é um único Ministério do Ensino, né? Da educação. Da educação. Então é a mesma norma. Quando vem para cá, tem coisas que são diferentes, como por exemplo, os alunos aqui têm uma carga horária um pouco diferente. É integral. Né? É integral. O conteúdo ele é diferente. Por exemplo, o nosso filho, ele já no ensino médio, desde o primeiro ano, ele utilizava calculadora científica. No Brasil, pelo menos em escola pública, não existe. Eu mesmo não tenho afinidade com calculadora científica. Só em faculdade que se vê o povo usando, né? E faculdades específicas, na área de matemática, na área de engenharia, não é em qualquer curso. Né? Então, tem algumas coisas que são bem diferentes. E eu não vi, em momento algum, o governo se pronunciar, o governo ou o órgão responsável aí pela educação, se manifestar em relação a uma adaptação. Sim, não tem. Esse é um outro fato. Então, é uma coisa que tem que ser observada. Outro fato que é importante, isso foi coisa que estava rolando na internet. Uma mãe, não lembro agora se era de Leiria, acho que era de Leiria, se não me engano, já tem um tempinho que eu vi isso aí. Simplesmente ela estava falando, relatando que numa reunião de pais e mestres, um pai português, ele estava incomodado porque o filho ou a filha chegou em casa falando com sotaque brasileiro. Isso estava incomodando ele e ele foi reclamar isso na escola, na reunião de pais e mestres. E aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser a aceitação dos pais em determinados lugares? Entregar a educação do seu filho para um estrangeiro. Já parou para pensar nisso aí? Então pode ser uma barreira. Então, o fato de Se tiver muita manifestação em Portugal, de norte a sul, o governo vai recuar com a proposta. Eu não imagino nem que chegue a esse ponto, mas assim, as coisas parecem que estão acontecendo de uma maneira não muito planejada. Né? Porque no sentido, ou pode recuar, ou pode ir mais devagar. Aí, a partir desse momento, querer criar o remédio porque não pensou nessa situação antes. Pois é. Por quê? Porque, gente, bem ou mal, tudo vai envolver política. Se o governo que está atual agora, né, aqui em Portugal, vier com essa proposta, a Câmara vier com essa proposta, tiver votação e tiver muita manifestação contra, o governo pode recuar, porque na próxima eleição ele não vai querer perder voto. Então isso pode ficar estagnado. Essa situação pode ficar estagnada para próximo período de governo. Ou se tiver uma boa aceitação, aí eles seguem. Mas eu acho muito difícil o povo português aceitar 100%. A gente não tem aqui para afirmar que isso vai acontecer. Isso. Mas é uma possibilidade. Aconteceu e é uma possibilidade. Tem professores brasileiros aqui que trabalham já, gente. Tá bom? Tem professores brasileiros que trabalham aqui. Mas e o processo? Como é feito isso? Por que a gente chegou a querer fazer esse vídeo polêmico? Porque não é tão fácil assim. Você que mora aí no Brasil, que é professor, que acha que pode vir com a licenciatura, já está vendo vídeos por aí errado, porque não é. O Alexandre acabou de ver no site que tem que ter o mestrado. Então,
Você que só tem a licenciatura, já não pode. Facilita se vier para cá e fizer O mestrado aqui. Mas Aí como é que fica vai até se melhor. manter até terminar o mestrado? Tá. Você consegue tudinho vir com visto de estudante, fazer o mestrado tudinho, e depois se regulariza aí, tem todos os seus documentos, já entra com visto de estudante, tá ok. Mas você lembra que você vai ter que se manter durante 2 anos aqui, ou 3 ou 4, até começar a trabalhar, né? Tá. Mas você já tem o mestrado. Quando você vem para cá, não é chegar assim, olha, tá aqui, eu tô com visto, eu vou conseguir, eu tenho mestrado, eu quero trabalhar. Não é assim, você vai ter que fazer equivalência do seu certificado. E eu estou falando isso da minha área, que eu sou formada em geografia, né? Nós somos formados em geografia. O meu processo foi para a Universidade do Porto. E hoje eu liguei porque eu vou dizer por que depois, que eu não quero dar aula. Por enquanto, não me apetece dar aula. O que é que acontece? Você vai ter que fazer equivalência. Só o curso para fazer equivalência, o pagamento que você vai ter que pagar em euros vai ser 500 euros o curso de geografia. Sendo que o Alexandre pesquisou e quanto é que estava? Vai variar entre 250 até 850, se eu não me engano. Depende do curso. Depende do curso. Tenho certeza também que, pelo mínimo, um reconhecimento de psicologia, do diploma de psicologia, são 600 euros. O diploma de graduação, não de mestrado. De graduação, custa na Faculdade do Minho, lá em Braga, 600 euros. Eu fui ver o de graduação, licenciatura plena em geografia, 500 euros. Só que não é só chegar e pagar. Você tem que trazer o seu certificado, o seu histórico, né, com a disciplina, a carga horária, tudinho, com apostilamento de AIA, para enviar. Você tem que fazer a ementa de todas as disciplinas. O que é isso? Você vai na coordenação do seu curso, você pede todas as disciplinas. Aí vai dizer o nome da disciplina, o professor que deu, o reconhecimento da firma dele, não sei o quê, a carga horária, o conteúdo, tudo, de todas as disciplinas. O meu curso foi 4 anos, eu tinha que pegar desde o primeiro período até o último período, todas as cargas horárias. E isso no Brasil é pago essa ementa, porque a faculdade só te dá o histórico e o certificado. E o diploma. Quando tu vai fazer essa ementa, tu tem que pagar. Então, eu acho que não vai sair menos de R$200 uma ementa dessa. Mesmo sendo universidade pública, eu acho. Né? Não vai sair menos de R$200. Isso aí a gente não isso. sabe. Você já gastou esse valor lá, com apostilamento de A e tudo. Aí você chega aqui em Portugal. Não, aí você gastou esse valor com o pedido da ementa. Tipo, Apostilamento de A é outra coisa. É outro valor. É mais uns 200 Pois é. reais. Aí você já gastou isso. Aí você vai ter que vir para cá. Aí o que você vai ter que fazer? A equivalência. A equivalência tá durando no máximo até 3... Pelo regulamento deles, eles têm um prazo de 90 dias para poder dar a resposta. Pois é. Ou, dependendo de cada universidade, quando eu liguei lá, estava falando, onde eu coloquei, entre 3 a 6 meses. Porque isso vai variar de curso para coordenação de coordenação. Curso, faculdade. Isso, a faculdade. Então, mais 500 euros no meu processo. Eu não sei qual é o seu curso, se você é formado em História, Matemática, Português, eu não sei. E aí você vai ter que pagar a sua equivalência. Chegando nesse processo, passou, você teve equivalência do seu curso de lá com a carga horária aqui, tudo bem. Se foi isso, tudo ok. Um certificado. E você pode... Aí você vai se candidatar. Entrar no site da DGS, aí tem DGS, que é a Diretoria Geral de Ensino, DGE, né, de Ensino, para poder se candidatar. Ensino superior. DGS. Se candidatar à vaga, e aí vai ser avaliado para poder... Aí vai entrar no processo, aí tem a câmaras municipais, tudinho. Lembrando que isso, se o seu processo, seu certificado, seu diploma tiver equivalência. E se não tiver?
você tiver que pagar algumas disciplinas, se a carga horária não der, não bater, o conteúdo não for o mesmo, então tem que acrescentar mais alguma coisa. Ou você vai ter que voltar para alguma disciplina da graduação ou do mestrado. Para quem tem essa intenção, o ideal é fazer tudo aí do Brasil logo. Já faz aí do Brasil, manda para ser avaliado, porque para fazer equivalência, se precisar pagar alguma disciplina, você já chega aqui sabendo que vai ter que pagar a disciplina. Preparado para isso. Se chegar para fazer aqui e tiver essa surpresa de que tem que pagar disciplina extra, é mais tempo que você vai gastar, dinheiro que você vai gastar para poder pagar as disciplinas, né? E pode embolar a sua vida. Aí você vê várias universidades, tem Coimbra, tem de Lisboa, tem Universidade do Porto, tem do Minho. Você vai ver qualquer uma instituição que tenha o seu curso, tem que ser uma instituição pública, uma universidade pública, né? Que tenha o seu curso para eles poderem fazer o seu reconhecimento. Uma banca para poder fazer uma assembleia, para poder reunir toda a documentação. Aí chegou, ok, beleza. Só que o carinha que tá fazendo vídeo no YouTube, dançando com uma vassoura, ou fazendo várias milaborantes assim, fazendo um monte de coisa com musiquinha engraçadinha, dizendo, venha professor, ele não diz como é a logística para um professor dar aula aqui. E eu vou dizer para vocês como é que é a logística. Antes de chegar na parte da logística, é o seguinte. A gente começou falando de salário e a gente falou que salário dá para você viver, mas não em qualquer lugar. Lembrando que, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia estão alugando cama em Lisboa por 250 euros. Ah, por um quarto? Não, não é um quarto. É a cama. Gente, é a cama. Você vai dividir o quarto com outra pessoa ou outras pessoas. Isso se você ficar para Lisboa, porque é um dos lugares que está precisando muito de professor, é Lisboa. Lisboa, os redores de Lisboa, Algarve. Eu gostaria de morar no Algarve. Super caro. Super caro, caríssimo. Eu não sei o que é mais caro, Lisboa, ao redor de Lisboa ou Algarve. E o Alentejo. O Alentejo que ninguém quer morar, a não ser nas cidades principais do distrito, né? Como Évora, morar em Évora mesmo, que tem shopping, tem tudo, é quente. Alentejo é como se fosse o sertão nordestino. É escasso de população, entendeu? Tu vê um gatinho aqui, outro ali, quando eu falo gatinho, é um gatinho de fazer miau. É aqueles senhorios, aquelas senhorias que é de manhã cedo, eles estão na rua durante o dia inteiro, praticamente onde você vai morar, vai ser vila, aldeia, é um deserto, tem aquela escola aqui e ali, e à noite é que vai ter um pouquinho mais de movimento no final da tarde. Gente, ninguém quer morar, eu sinto muito, mas a verdade tem que ser dita, ninguém quer morar no Alentejo. Um lugar isolado assim, para quem vem do Brasil com um pouco mais agitado. Mas vamos imaginar que a pessoa queira isso aí. Queira, porque quer sair... Não, e porque quer sair do Brasil. Aí agora a gente vai entrar na questão aí da logística. Que fica ruim pro professor. Explica como é que funciona. Como é que funciona? Gente, aqui não é como aí no Brasil, que você, quando faz concurso ou faz aquele contrato temporário de 2 anos e prorroga por mais 2 anos... Você fica na cidade onde você está. O que pode ser você fazer num bairrozinho um pouquinho distante. Que a logística nem é tanto assim no Brasil. A logística pelo menos na minha época que eu dava aula, a Secretaria de Educação do Amazonas, né, na SEDUC, ela colocava o quê? Você na zona onde você morava, próximo. Via as escolas que tinha lá e diz, olha, tem 15 escolas. Você opta porque você mora na Zona Norte, você mora na Zona Sul. É assim, aqui não. Aqui todo ano você faz um cadastro, um processo seletivo e todo ano você pode ter a sorte de estar morando em Viseu, como eu estou, e dar aula em Viseu, onde eu moro. Porque todo ano você troca. Por exemplo, eu tenho uma colega minha que ela é portuguesa, ela é professora. Ela nunca deu aula em Viseu, ela mora em Viseu. Ela sempre deu aos arredores aqui, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Aí você fala, tudo bem, isso daí é fácil. Aqui no Brasil, a gente fica assim no trânsito. Realmente,
E aqui não tem nem trânsito. Se você for para um lugar bem afastado, dependendo, você não tem nem trânsito. Mas todo ano é essa mudança. Aí você começa a se acostumar com 6, 7 meses, o mesmo caminho, tudo o mesmo percurso. Daqui a 40 minutos você está na escola para dar aula. Ano que vem você pode ir para um outro distrito. Por exemplo, mais perto aqui, vamos supor, Vila Real. Você vai e dá aula em Vila Real. 1 hora e pouco daqui, 1 hora e 10 minutos Aí eu daqui. moro em Viseu. Aí tu mora em Vila Viseu. Real. É Tudo Guarda, Aí no Porto. outro, aí, ou seja, tu quer pelo menos ficar no teu setor próximo para te poder ficar no local só, alugando, ter aquele contrato. Gente, todo ano vocês vão, se vocês não tiverem uma casa própria para ir e voltar, ou uma situação que dê para alugar um quarto, todo ano vocês vão estar trocando de morada, de endereço. Porque não tem condições de você ir e voltar tendo um aluguel aqui, tendo que pagar outro quarto. Deu para vocês entenderem? Tendo que pagar um arrendamento de E mesmo... 700, 800 euros em Viseu, estou falando dessa nossa região aqui, e ter que dar aula, por exemplo, em Mangualde, que é daqui a 20... Aqui, se for em Mangualde, está perto. Eu estou falando se for ter que ir para... Tão perto relativo. Para Coimbra, por exemplo. Mas é só, vamos lá, vamos botar aqui Mangualde mesmo. Não, Mangualde dá para ir e voltar, né? Tudo bem, mas são o quê? 20 quilômetros? Isso. Acho que deve dar uns 20 quilômetros. Imagine 40 quilômetros todo dia e não é de carro, não. Não tem ônibus, você vai ter que ter carro, você ainda tem que ter isso. carro. Então, olha só, você não está indo de transporte coletivo, você está indo no seu veículo. Como a gente já falou nos vídeos, os transportes públicos aqui são deficientes. E aí o que acontece? Você ir todo dia, segunda a sexta, 40 quilômetros. Se for... Aí a maioria até aqui das pessoas, dos professores, nem carro a gasolina tem. É a diesel, que é o gás óleo aqui, né? Porque é um pouco mais barato. Tem professor aqui que final de semana faz um extra trabalhando em algum lugar, num restaurante, na restauração, para poder pagar o combustível da semana, para dar uma aliviada. Para dar uma aliviada. Entendeu? Então e você fica na estrada. Você fica colocando sua vida em perigo. Você vai cansado, volta cansado, né? E o trabalho no inverno não é fácil. E o trabalho é igualzinho do Brasil, que a gente acaba cometendo os mesmos erros. Levar trabalho para dentro de casa. O horário que seria para descanso, você leva o trabalho para casa e acaba... E voltando a falar dessa minha amiga, ela nunca trabalhou em Viseu, tendo casa própria aqui em Viseu, sempre aqui aos redores no distrito. Ano passado, 2024, foi a primeira vez que ela conseguiu dar aula em Viseu. Mas aí era uma escola que exigia muito. Que exige, né? Exige muito, mas ela conseguiu. E não sei quanto tempo de educação. Esse ano eu já desejei feliz ano novo para ela, perguntei dela onde ela está, porque eu queria saber se ela ainda estava na mesma escola, que eu acho difícil. Ela ainda não me respondeu. Eu não sei se tá morando ou não em Viseu, se ela teve que deixar os filhos aqui, os filhos já são de maior, né, fazem faculdade, se ela teve que deixar os filhos aqui e tá morando em algum quarto alugado para poder dar aula, né, a verdade é essa, e poder vir para cá final de semana, porque essa é a vida do professor. Aí como é que eu vou jogar o meu processo para fazer equivalência? Aí eu fui, perguntei como é que estava meu processo, 500 euros. Aí eu fiquei, vale a pena? Não. Por quê? Porque eu já tenho a minha morada, a nossa residência fixa já é aqui, a nossa vida já é em Viseu. Como é que eu tô em Viseu e eles me jogam lá para Madeira? Dá para me vir todo final de semana, ainda tem isso, não é só o continente, são as ilhas. E eu conheço casos que a esposa foi para... Recente isso aí. O marido estava me contando que a esposa teve um período que teve que trabalhar na Madeira. E ele teve que cuidar dos filhos, né? Aqui em Viseu e ela em Madeira. Com a ajuda da família, com a ajuda dos avós, das crianças, aí conseguiu encarar aí fazer essa 1 ou 2 anos pois aí nessa situação. E aí, como é que vai? Como é que eu vou deixar Alexandre aqui com os meninos? São todos adultos, mas não tem lógica eu deixar minha família e ficar lá na Madeira. Passagem de avião, 200 e poucos euros para me vir para cá, não compensa também.
3 passagens para ir Isso, lá me visitar, também não compensava. Isso Madeira. no período fora da autoestação, porque a autoestação aumenta o valor Pois da passagem. e sendo que quarto nesses locais é tudo caro. Madeira é cara, tudinho, né? Viver na Madeira é caro. Isso eu tô falando na Madeira. Viver no Algarve é caro. Alentejo é um pouco mais em conta, mas ninguém quer ir para Alentejo. Então pesquise aí. Se você quer saber Alentejo, nunca ouvi falar dessa região, procura em Portugal, Alentejo. Vê como é que é a vida, mas não nas cidades como Évora, né, que tem shopping, tem tudo, tem faculdade, tem tudo. Veja nas cidades vizinhas, metropolitanas, né? Se diz assim, nas vilas, tudinho, porque vai ser para esses lugares que vocês não vão ficar na cidade. Quem tá aí nessas cidades são pessoas que já tá no 8º escalão, no 9º escalão, que já tá anos na educação e tem um pouquinho mais de autonomia, autoridade para dizer, eu quero ficar aqui. Ainda tem isso, você tá chegando novo, você é estrangeiro. Você vai para onde estiver faltando. Morar em Lisboa, aos redores de Lisboa, já tá complicado, tá perigoso, é briga o tempo todo, é confusão, tá tendo muito assalto, tá tendo muita confusão com imigrante, com outras nacionalidades que eu não vou falar aqui, mas se você pesquisar, você vai entender o que eu tô falando. Então, esse vídeo é polêmico, mas é um vídeo que a gente sentiu necessidade de fazer para falar para vocês e fazer, porque a gente não quer mais ver ninguém vindo para cá e indo para as redes sociais e a gente abrindo rede social e as pessoas pedindo, gente, tem uma família aqui passando necessidade, vocês podem ajudar, porque tem criança, estão passando fome. Gente, a pessoa não está tendo nem dinheiro para voltar para o Brasil, se arrependeram, né? Não tem nem dinheiro para voltar para o Brasil. Quanto a isso aí a gente muda um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a parte de imigração. Né? Hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, há um jornal aqui, que é o Diário de Notícias, completou 160 anos. E eu, nas minhas pesquisas, tive a felicidade de encontrar eles fizeram tipo um simpósio, debateram algumas coisas, né? E o primeiro debate da manhã foi sobre essa questão de migração. Eu achei muito interessante. Eu assisti tudo, tá lá ainda. Eu acho muito interessante, quem puder dar uma olhada. E achei que as pessoas que participaram, inclusive foi o ministro do governo e falou. O Antônio Leitão, né? O Antônio Leitão Amaro. Antônio Leitão Amaro, ele participou, fez um discurso muito coerente, fez críticas no processo migratório que era utilizado pelo governo anterior. Mas assim, ele foi até muito elegante, muito educado, apontou que existiam alguns erros. Né? E realmente existiam alguns erros, pessoal. E rapidinho, e eles estão cumprindo, esse governo atual está cumprindo o que eles falaram na campanha política. Eles não vão fechar a porta, mas também eles não vão escancarar para qualquer um. É por isso que está tendo muito problema agora com a AIMA na imigração, né, amor? Aí assim, porque a porta realmente estava escancarada. Estava escancarada ao ponto, e eu não sabia disso, fui saber agora com esse evento que teve hoje, que assim, tinha cara que chegava aqui ilegal. Existe a situação de entrar legal como turista, e ficar irregular. E existe a situação de entrar ilegalmente, ou seja, a pessoa entrou, o governo nem sabe que essa pessoa entrou aqui. Né? Ou porque veio nesses barcos clandestinos, veio por estrada. Ou então desceu em outro país e entrou aqui sem dar entrada aqui, então ele está ilegal. Irregular é aquela pessoa que entrou... Legal, como turista, passou na imigração, foi carimbado o seu passaporte, seja bem-vindo a Portugal, e ficou. E aí passou um período e ficou irregular, porque ele deveria ter ido embora, deveria ter renovado, deveria ter pedido autorização para ficar. Então eu descobri que as pessoas entravam e ficavam um ano aqui, depois de um ano, ilegalmente, é que ela podia manifestar o interesse para ficar aqui. A manifestação de interesse. Então, é uma questão perigosa. Isso era questionado também até pelos outros países da União Europeia, porque a pessoa entra de qualquer maneira, passa por aqui, vai para outro país praticar atos criminosos, e aí? Né? Ou seja, Portugal estava sendo a porta, né? De entrada. Aconteceu com outros países. Então o ministro, ele fala que é uma questão delicada,
que ele escolheu muitas palavras, ele falou, estou escolhendo bem as palavras, que é para não criar problemas, né? E ele foi bem direto ao assunto. Ele falou, olha, do jeito que estava, não dava para ser. Não tinha como, tinha que ser feito alguma coisa, porque acaba sendo perigoso, né? Não só para Portugal, mas para toda a União Europeia, né? E até para os moradores de Portugal. As pessoas que vivem aqui, os portugueses, as pessoas que vivem aqui legalmente, fica complicado. Então, o que acontece? Aí, além disso, participaram outras 3 pessoas, né? Que foi a senhora Valentina Marcelino, perdão, a senhora Valentina Marcelino era diretora adjunta do Diário de Notícias, ela foi a mediadora, e participaram ainda a senhora Ana Rita Gil, que é professora da Faculdade de Direito de Lisboa, né? Uma das funções dela era essa, o Pedro Portugal Gaspar, que é o presidente da AIMA, e o senhor Luiz Neves, também o senhor Luiz Neves, que é diretor nacional da política judiciária. E cada um falou dentro da sua área a respeito da questão migratória. Isso. Então foram feitas algumas perguntas, como é que eles encaravam as situações, e foi muito legal, foi muito interessante ver o ponto de vista desse governo que está aí, dessas pessoas que estão diretamente ligadas à questão de segurança e também à questão de migração, né? Essa questão migratória. E aí eu anotei alguns pontos aqui que me chamaram bastante a atenção. Teve muita coisa, né? Teve essa reunião, essa palestra, essa parte da manhã, ela teve aproximadamente 1h30. Dessa hora, 1h30, falou o ministro, o Antônio Leitão, e também teve esse debate com esses convidados. Então, o que aconteceu? 400 mil, existem 400 mil processos que antigamente saiu do CEF e agora foi para a AIMA, eles conseguiram dar andamento em 200 mil. Isso. Né? Sendo que eles estão com dificuldade. Vamos lembrar que as coisas foram acumulando principalmente por causa da pandemia, pelo processo migratório como era aberto, as pessoas iam chegando. Lá vão ter. E iam, né? E até a Casa da Moeda não tinha mais como fazer a documentação, porque o cartão era feito na Casa da Moeda. Uhum. Então, o presidente da AIMA falou mais sobre alguns dados técnicos, falou de algumas dificuldades. Ele ficou mais assim na parte técnica, tentando explicar. Porque eu vi assim, pegaram um abacaxi e falaram assim, tá aí, descasca esse abacaxi aí. E ele falou que está sendo feito, que tem sido feito, né, das dificuldades que tem. E beleza, eu vi que as pessoas que estão trabalhando, esse governo está trabalhando, eles não estão querendo dificultar, eles estão querendo regularizar. Né? E isso é importante para todo mundo. Né? Outra coisa que foi falado também, quem falou inclusive foi a senhora Ana Rita Gil, dos processos migratórios que estão sendo esperados daqui até o ano 2050. Existe já também uma preocupação que possam existir os foragidos climáticos, porque seca em alguns países africanos, além desses conflitos que aconteceram, né? E existem nações... que ainda estão acontecendo, né? E existem nações que estão correndo risco, nações que são em ilhas que estão sumindo, estão sendo engolidas pelas águas. E vai ser mais uma questão. Como é que a gente vai fazer com uma população, uma nação que vai ficar sem país? E aí, ela deixa de ser nação? Qual vai ser o país que vai aceitar, vai ceder um pedacinho de terra? Olha o que já acontece com Israel. Israel pegaram um pedaço de terra e falaram assim, agora o povo de Israel vai ficar aqui. Olha só o rolo que dá. Aí, o que vai acontecer com essas nações? Né? Então, eles já estão pensando nessa questão de refugiados climáticos. E aí a gente tem várias situações. Nós mesmos nos consideramos refugiados, voluntários de uma situação que a gente vivia no Brasil. Eu falo para ele que nós somos exilados por vontade própria. Por vontade própria, no sentido por conta da situação aí do Brasil. Porque se não fosse, a gente estaria no Brasil, gente. Porque, olha só, tudo bem, a gente acaba acostumando com determinadas coisas, mas não dá para acostumar, não dá para
aceitar que eu trabalhe, que eu tenha o esforço de conseguir um determinado bem, e alguém se acha no direito de vir me roubar. Eu não aceito isso. E além do mais, o medo. Não sou só eu. Tem ela, tem os filhos que vão para a escola e aí por causa de um celular, porque pisou no pé de um cara, né? Esbarrou, porque foi tirar uma fotografia e fez um gesto com a mão. E agora não pode mais se vestir todo de preto. Não pode mais se vestir de preto. E você é assassinado. Porque, então não dá, gente. Quem tem a oportunidade... O Brasil passou por várias situações das pessoas que estão migrando, saindo. Então a nossa situação foi essa. Nós fugimos da violência. A gente veio em busca de segurança. Tem gente agora que está saindo porque a situação econômica do Brasil está meio complicada. Né? E aí, com a situação econômica complicada, também a insegurança aumenta. Né? A criminalidade tem aumentado. Né? Então, é difícil. Então, a gente está fazendo esse vídeo não é com o intuito de querer barrar, paralisar, acabar com os seus sonhos. É para alertar, gente. É para alertar que a situação não é como... É um mundo cor-de-rosa do TikTok, do Instagram, do Facebook, que todo mundo fala. O pessoal está interessado em vender passagem. A gente está falando a verdade, é capaz da gente ter uma enxurrada de comentários falando mal, reclamando da gente, xingando a gente, mas a verdade é essa. Por que eu não quero ser professora? Meu diploma está lá, o meu processo está lá parado. Enquanto não mudar essa logística de que um ano eu vou estar... por exemplo, em Vila Real, que é 1h10 daqui de Viseu, esse ano, aí ano que vem eles vão me jogar onde? Lá para o Alentejo, lá para os Açores. Os Açores até que eu iria, que a água lá é quentinha, mas me jogam para outros lugares aí que eu não queira morar. Braga, eu não quero morar em Braga. Lisboa, eu não me vejo morando em Lisboa. Então, como é que vai ficar essa situação? Por isso que eu falei, eu não vou dar aula, eu vou fazer outra coisa, eu vou mudar de profissão, que é o que eu estou fazendo. Eu estou me readaptando, eu estou me reinventando. E dando continuidade ao que eu estava falando aqui, por exemplo, a dona Valentina Marcelino, que estava fazendo lá a mediação, ela falou que ela leu no Expresso da Manhã que a cada 100 pessoas que pedem ajuda para voltar para sua residência, para o seu país de origem, 93% são brasileiros. Ou seja, de cada 100 pessoas, 93 são brasileiros. 93. Isso você não costuma ver no TikTok, isso você não costuma ver em rede social. Né? Tem gente que está vivendo em barraca, em terrenos em barraca. Isso sai no jornal aqui. Já saiu, isso foi matéria ano passado, um ano e meio atrás. Ano passado, um ano retrasado, não é uma coisa recente. Gente, se tem pessoas, brasileiros, que estão pedindo ajuda do governo para voltar para o Brasil, sendo que o Brasil está a situação que está, é porque não está fácil viver aqui em Portugal. Não de qualquer maneira. Tem gente que pode chegar aqui sem nada e dar sorte e conseguir. Mas isso é 1 em 1 milhão. Pois é, mas aí é que tá. Porque vai ter, sempre tem. Mas eu conheço fulano de tal, mas ninguém vai falar desses 93% de pessoas que é muito mais que do que necessidade. Uma pessoa que deu sorte. Pois é, mostra um que deu sorte, mas tem 93% de pessoas que estão desistindo e voltando porque não planejaram direito. Entendeu? E com relação... E outra coisa também que eu queria falar. Gente, com relação à política, tanto aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar, principalmente no Brasil, não tenha política de estimação. Não se deixe enganar por conversa política, briga política. Aqui aconteceu a semana passada, semana retrasada, ficou o dia inteirinho. Eu fiz questão de acompanhar um discurso aqui na Assembleia. Estavam discutindo a questão de uma abordagem que os policiais fizeram a imigrantes, né, em Lisboa. Pegaram lá umas 30 pessoas e deram lá o famoso baculejo, mão na cabeça, encosta aí na parede, revistaram e encontraram arma, encontraram faca. Por quê? Porque a violência está aumentando realmente. Então, aí uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça. Então, aí o que acontece? Fica uma briguinha política.
Os que defendem os direitos humanos não pode tratar assim o cidadão, porque a gente, Portugal, não trata assim o estrangeiro, não é dessa forma, nós temos que ser carinhosos. Aí o outro lado fica, não, mas a gente precisa ver a nossa segurança, isso foi uma atitude normal, a polícia tem que ser apoiada. E gente, a gente veio para cá porque a gente conhece. Eu, nesse período agora que a gente não pegou o beco, eu me dei a oportunidade, com a graça de Deus, de completar mais um ano de vida. Então o que acontece? Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, teve um senhor chamado Leonel Brizola, eu lembro porque eu era adolescente, o senhor Leonel Brizola simplesmente passou a exigir que a polícia tratasse com carinho o bandido. Olha só o que o Rio de Janeiro se tornou. Então, e hoje o bandido está sendo a lei lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Não é para maltratar, não é para desrespeitar o turista, mas, poxa, a polícia tem que agir se existe a dúvida... Imigrante. Perdão, turista não, imigrante. Se existe a dúvida, se ela acha que tem que investigar, investigue. Eu não vou me sentir constrangido de jeito nenhum. Se a polícia me parar, pedir meus documentos, quiser me revistar... me tratando com respeito, com educação, e até hoje, graças a Deus, eu nunca fui desrespeitado ou maltratado nenhum aqui. De nós aqui em casa. Entendeu? Principalmente por autoridade, ou por pessoas que trabalham em repartições públicas, entendeu? Então, para mim, isso é normal. Então, e ficaram nessa briguinha o dia inteiro. Parecia assim, eu até comentei com a Nina, eu falei assim, cara, parece que as pessoas, eles fazem isso de propósito para as pessoas não observarem as outras coisas que estão acontecendo no país, né, no mundo, e tem gente que fica defendendo, e defende de uma forma, assim, inexplicável. No período da eleição aí do Brasil, da última eleição, pô, tinha gente daqui de Portugal, português, preocupado com a eleição do Brasil. Não entendi por quê. E detalhe, falavam mal do presidente, que estava até então no poder, que estava concorrendo, da mesma forma como se falava aí no Brasil. A gente entende porque, né? Mas assim, a população, eu entendo assim, os meios televisivos abertos, as grandes empresas, né, o governo apoiar. Mas o cidadão, para ele, não faz efeito nenhum. Ele só estava replicando aquilo que se replicava aí. Ódio gratuito inexplicado. Esvaziamento de alguns conceitos. Então, não se prendam em política. Então, pessoal, com relação à imigração... Voltando ao assunto da imigração, e encerrou, eu achei interessante aqui, o senhor Luiz Neves, ele encerrou com uma frase que eu achei muito interessante. Quem luta contra a política de segurança, facilita o bandido. Então, se a polícia está agindo e as pessoas acham que não deve ser feito, está facilitando a vida do bandido. Se ela fiscalizar 60 pessoas, tiver um bandido ali, poxa, já é um a menos. Pode ser, a vítima pode ser um parente seu, sim, a vítima pode ser uma pessoa, uma criança, uma pessoa idosa. Gente, eu não faço questão de voltar para o Brasil. Não faço. Só que essa semana eu falei brincando que o nosso prédio aqui embaixo só é a porta de vidro. E a gente abre na chave, não tem grade. Aí eu falei, com essas violências que tá acontecendo, eu falei, amor, daqui a pouco a gente vai ter que colocar uma grade aqui nessa porta de vidro na entrada de prédio. Aí ele pegou e falou, se isso chegar a acontecer, a gente volta pro Brasil. Porque a gente já veio pra cá. Não, porque lá pelo menos eu posso comprar uma arma e aí eu largo o dedo no cidadão. Né? Sim, pois é. Então, assim, nesse sentido, eu não vou ter nem como argumentar se isso acontecer. Porque se a gente já saiu do Brasil por conta de segurança e ter que colocar uma grade aqui, um monte de câmera aqui ao redor do nosso prédio para ter segurança, não precisa... vai ter que colocar o carro dentro da garagem, que hoje a nossa garagem ela é depósito e o nosso carro dorme na rua. Todo mundo aqui da vizinhança. Todo mundo aqui da vizinhança, praticamente, os carros são na rua, pela segurança que tem. Se isso tiver que acontecer, eu não vou questionar.
Se tiver que, se isso chegar a acontecer aqui, a gente tiver que colocar grade, guardar o carro na garagem E andar com medo? e andar com medo, é melhor voltar pro Brasil, que lá é a nossa terra. Lá a gente come as nossas comidas, tem o povo hospitaleiro, tem os amigos, tem a família e a gente volta. Mas não é a nossa intenção. Mas se chegar a Portugal a esse ponto, que praticamente Porto e Lisboa já está assim, e no Algarve piora no verão. Algarve não é brincadeira no verão. É bonito, para se conhecer, mas o verão lá no Algarve é muito conturbado. É briga, é discoteca, é gente de gangue, e é briga, é confusão, é bebedeira. Eu acho que não é vida para ninguém. Então, assim, pensem, né? Repensem. A gente vai falar sobre o negócio da imigração, da CPLP. Só uma coisa que eu tenho a dizer. Outros vídeos que tá rolando também sobre a nova AR-CPLP é sobre... venha, porque agora se você entrar como turista, você vai poder pedir a AR-CPLP e você vai poder trabalhar aqui, ter todos os seus documentos, tudinho. Gente, não é assim. Eu vou dizer por que não é assim. Porque já foi votado pela Câmara tudinho, está na mesa do Marcelo Ribeiro, que é o nosso presidente aqui em Portugal. Só que analisar, ele tem 15 dias para poder analisar. Ele pode assinar dando ok ou pode vetar. Se ele achou um parágrafo que ele não é coerente, volta para a Câmara. E vai ser discutido, vai ser votado, tudo novamente, volta para o Marcelo. Tá, vamos pensar otimista. Ele assina segunda, terça, quarta, quinta-feira. Fora isso, ainda vai sair no edital do Diário Português. Se não sair, se nada sair no edital, ainda não venha. E outra coisa que o pessoal está falando, venha como turista, que você pode tirar a nova CPLP e conseguir emprego. Gente, se você não tiver nenhum documento, se você não tiver um visto, um vínculo trabalhista, você não consegue tirar o NIS. O NIS é como se fosse o INSS, o desconto, né, para a segurança social aqui. E você não está mais conseguindo, até ano passado, determinado mês, você estava conseguindo tirar NIF, até o meio do ano você estava conseguindo tirar regras, né? NIF, o NIS, e se você tivesse como comprovar com a junta de freguesia aqui a sua morada, você conseguia tirar até o utente. Você não está mais podendo entrar como turista e tirar o NIS. O NIS, ele é importante para você abrir conta em banco, para você trabalhar com recibo verde como autônomo. Então, quando você entrava como turista aqui, você conseguia tirar até no meio do ano. Tudo isso que a gente está falando, isso você agora. Agora. Pode mudar amanhã de manhã, amanhã não, porque amanhã vai ser sábado. Mas assim, na próxima semana pode ser que as coisas mudem. Ou não. Autorize ou não. A gente está fazendo esse alerta para as pessoas pesquisarem pelos canais oficiais, para poder tomar decisão. Isso. Não vai na conversa do TikTok, de quem está mostrando do Instagram. Vídeo. Venha como turista que você vai poder tirar não a CPLP faça, e conseguir se legalizar. E vai poder viajar pelo espaço Schengen, na União Europeia. E outra coisa, Gente. aí não nem está autorizado isso, né? Nós tivemos recentemente problemas aqui que as pessoas estavam aqui com o CPLP, foram pegos fora daqui de Portugal. Sim. E foram extraditados. E foram embora da França, estavam trabalhando na França. E basta simplesmente... Pode ser, a gente quando viaja daqui, se a gente for de ônibus, for de carro, não tem barreira, não tem... alfândega, a gente não vai passar por barreira nenhuma. Imigração, a gente não vai passar por nada. Mas pode ter uma blitz policial procurando alguma irregularidade. Mas a Holanda já não está deixando mais passar terrestre. Eles estão colocando dificuldade. Sim. Porque antes você não conseguia passar na imigração no aeroporto, mas se você pegasse um ônibus ou indo de carro, você poderia ir para a Holanda e voltar tranquilo. Pois é. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que no meio do caminho aconteça um acidente. Mas eles estão... Não, estou falando assim,
por fora essa questão de fiscalizar, de proibir Como a é que entrada. você vai ser atendido se você não tem nenhum tente? Se acontece um acidente, se acontece qualquer coisa, um policial, ele quer fazer uma verificação simples, pega o documento, vai ver que não tem documento, autorização para estar aqui. E aí tá Isso. de forma Então, ilegal. então veja também essa questão da CPLP. O pessoal fica no mesmo estilo. Venha você para ser professor aqui, você vai poder morar, se regularizar, tudinho, compre passagem comigo. A mesma coisa venha como turista e tire sua CPLP aqui, você vai poder trabalhar, viajar no espaço Schengen, não sei o quê. Compre passagem comigo. Gente, é só o intuito de vender a passagem. Não caiam nessa. Espere, vão nos sites oficiais, espera sair. Olha só, se sair, tiver tudo ok, tiver mais alguma informação que eu acho que seja assim viável, que vai contribuir para a imigração de vocês, a gente vem aqui, abre o vídeo e fala. Não e é só a comenta. gente não, tá? Vou lembrar aqui que tem muito canal Sério, isso. que fala as coisas que tem que ser dita a realidade. Pessoas que levam advogado. Tanto que a gente não vai aprofundar aqui em questão do CPLP, porque tem gente na internet séria, Isso. advogado, que fala especificamente da lei, da situação toda. A gente está só dando um alerta para que as pessoas não se empolguem com o que qualquer um diz na internet. Tem canais sérios, e a gente, antes de vir para cá, a gente pesquisou muito, teve muita ajuda. Tinha canal que a gente via que ajudou bastante, teve canal que a gente viu que não era nada daquilo. Entendeu? Então, comecem a ver dessa forma, observar. E hoje em dia é muito fácil com a internet, gente. Você consegue acessar qualquer site, qualquer governo. Inclusive, se for até estrangeiro, você tem até o Google Tradutor, se você não domina a língua. Então, deixe de ficar ouvindo algumas pessoas que ficam tentando ganhar view, like, e ganhar dinheiro vendendo passagem, vendendo facilidade, né? Tentando enrolar. Não digo nem mentindo, mas falando só um pouquinho da verdade. Que então, às vezes é pior que a mentira. Então, venha de forma legal. Tem vários tipos. Vá na VFS Global, né? Tem vários tipos de visto, D7 para aposentado, visto de estudante, visto de empresário. Veja empresas. Se você é uma pessoa qualificada aí no Brasil, veja empresas já aqui em Portugal. Já chega com contrato de trabalho, já tudo legalizado. Sem ter problema de passar na imigração, já com a sua marcação na AIMA, tudo direitinho para você levar seus documentos e reagrupar a sua família. Então, veja nesse sentido. Não foi fácil para a gente, como eu falei, volto a falar, foram 5 anos de pesquisa. Tudinho. O Alexandre, graças a Deus, não estava tão complicado, mas já estava começando a se estreitar essa coisa assim da imigração. Mas o Alexandre por ele mesmo, conseguiu enviar os documentos sozinho, ok. Mas se você não tem esse tempo, tem disponibilidade de direito de dinheiro, veja um advogado, um escritório sério, que também não vai roubar seu dinheiro, na área de imigração, que possa fazer toda essa burocracia, ver o melhor visto, buscar o melhor visto para você entrar aqui em Portugal legalmente. Tipo assim, não sei nem por onde começar. Contrata um advogado de imigração. Pronto, já é o primeiro passo. E para pesquisa, né, para pesquisa tem vários sites, tem Eurodicas. Sim, tem Eurodicas. Você pode entrar no site da agora AIMA, né? Porque antigamente entra no site da AIMA para ver como é que anda. Até eles, gente, estão se reajustando aqui, estão se remodelando aqui, se readaptando ao novo sistema, a esses visto aí, tudo parado, esses pedidos de visto aí, de regrupamento, de tudo, de legalização, tudo parado. Então, assim, eu tenho certeza que eles vão conseguir bater essa meta, porque essa é a proposta desse governo. Então, eles vão querer fazer, porque tudo é política, né? Eles vão querer se perpetuar no poder na próxima eleição. Então, quanto a essa imigração, CPLP, essas coisas, segue esse nosso conselho, não custa nada, né? E quanto a essas novas coisinhas aí, esses novos rios aí que estão enviando para vocês, aí que chega com vocês, negócio para professor, essas coisas, a gente falou a realidade, o que é ser professor aqui e que não tá fácil.
e que o meu processo está parado, eu vou deixar parado, porque enquanto tiver, como eu volto a falar, essa logística de um ano tá aqui, no outro ano tá no outro lugar, outro ano tá no outro lugar, eu não vou querer. Eu fico como eu tô. Eu vou para a área da saúde como eu já tô estudando. Eu fico na área de saúde ou procuro outro emprego, né? Então, assim, essa é a realidade. Eu sinto muito se isso, assim, foi um balde de água fria, mas, assim, é um alerta para você. Não, poxa, veja esse nosso vídeo com outros olhos, como assim, poxa, eles estão querendo ajudar alerta, a gente, né? um alerta, poxa, eles estão sendo sinceros, estão querendo ajudar, tem coerência no que eles estão falando, cara, ela é professora, ele é professor, eles estão sabendo lá, ela está com o processo parado, ela não quer dar aula, por quê? Porque fica nessa logística, gente, eu não quero. Olha, tem professor que estava dormindo aqui em Portugal dentro de carro, porque ele tem uma família para sustentar, ele já tem uma casa com filho, com a mulher. Como é que ele vai disponibilizar de 1.300, 1.500, vamos dizer que é 1.500, 1.600 que ele receba, mas aí de 250 a 300 num quarto, porque um professor, pelo menos eu ia querer um quarto com banheiro privativo. Aí desses 1.500, 1.300 eu tiro de 250 a 300 para o quarto. Aí eu tenho que comer, eu tenho que botar gasolina no meu carro. Eu ainda tenho que manter minha família aqui. Você acha realmente que com 1.200 você dá para um português dá para viver aqui? Não, o Alexandre diz que acha que dá. Se você Não. for solteiro, não tiver um pinto para dar água, dá. Dá com algumas restrições. Com Com al- família grande é outra história. É outra história, não dá. Então tinha professor que morava no local, tinha família e estava morando no carro, gente. Teve outros professores, já tem professor que está desistindo de ser professor por conta dessa Por logística. isso que está faltando tanta gente para dar aula. E os que têm estão se aposentando. E os que sobram vão lá para a rua fazer greve. É de direito? Greve, É de direito. Greve todo ano e também tem Toda uma hora. matéria no jornal Toda de hora notícia, greve de se eu não professor. me engano, ou no próprio diário de notícia. O próprio ministro da Saúde falou que tem que rever logo essa situação, porque senão vai colapsar, vai piorar. Vai colapsar. Então, esse é o vídeo. Outra coisa que a gente quer deixar bem claro é que tem muita gente que distorce as coisas. Principalmente porque as pessoas que nos assistem aí é praticamente 50% daqui de Portugal, não sei se portugueses, mas moram aqui em Portugal, ou alguns são portugueses, e outros 50% do nosso público está lá no Brasil. Quase 50%, porque tem o pessoal espalhado aí, Angola e tal. A gente não está falando que o sistema educacional aqui é ruim. Não, é muito bom. Entendeu? Mas está faltando professor por causa dessas condições de trabalho. A gente já falou em outros vídeos, condições de trabalho aqui em Portugal, de bombeiro, de policial, de professor, de médico, todo o pessoal da área de saúde. Tá todo mundo, todo ano tem greve várias vezes por ano, está tendo dificuldade de médico, a gente já falou isso antes. Recentemente greve dos bombeiros, sapadores, PSP, Companhia de Transporte em Lisboa. Vive e volta lá os metrô, entra em greve, não funciona mais nada. Entendeu? Então, assim, a gente não está falando que a educação aqui é ruim. Não é isso. Está falando da problemática que está na área da educação. Do profissional da educação está sofrendo com isso aí. Está sofrendo. Né? E quem vier para Portugal, não pense que eu quero dar aula aqui porque eu estou morando aqui. Não é o sistema do Brasil. Você vai para onde tiver faltando. Se for isso, ok. Se não, ou você vai fazer uma outra coisa, trabalhar em fábrica, ou você volta para o Brasil. E outra coisa, você vindo para cá, o governo não vai ficar apagando a metade do seu aluguel, pagando os seus documentos, pagando a sua comida. Não vai ter isso, não. Você que vai ter que pagar. Isso aí é outra polêmica, isso aí, porque teve situações aí com outros países que existe ajuda financeira. Pois é, então a gente está falando isso, gente, para vocês que vai vir como professor, não vá pensando que você vai vir nesse sentido e vai ter ajuda do governo, porque se você já está fazendo todo o seu processo lá do Brasil para fazer equivalência, o governo não vai pagar a sua equivalência. As universidades... Pode ser que mude, pode ser que isso venha a acontecer
com incentivo, porque eu tô achando que não vai ser tão fácil assim. As instituições elas não vão querer perder, porque as instituições elas ganham muito dinheiro fazendo equivalência. Vai ter muita pressão das universidades para não ceder. Eu não sei, a gente O também não que sabe pode como é o governo tentar entrar em negociação com as universidades para baixar um pouco mais o valor dessas equivalências. Assim, eu não vejo, eu acho que deveria ter uma boa vontade. Não são todos os países, na CPLP, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, se existisse uma boa vontade entre esses países, governantes desses países, que se juntassem todos, cada um do seu Ministério de Educação, e trabalhasse essa questão de uma regularização, de uma unificação de diplomas. Isso. Para que pudessem facilitar... Para casar a logística da imigração desse professor com a CPLP para facilitar a questão, com a equivalência, para facilitar essa questão, entendeu? Levaria um pouquinho de tempo, mas as universidades se adaptassem para falar a mesma linguagem, para o profissional da educação sair praticamente com a mesma conteúdo que o do Brasil, com o mesmo conteúdo do Cabo Verde ou de Portugal, para que pudesse ter essa interação. Agora, só se visou a parte econômica, né? Aí a gente está falando, isso seria muito bom, né, se acontecesse na realidade, mas vai que isso aconteça, mas caia a população em cima... se manifestando contra isso aí o nacional aqui. É outro assunto, pois o vídeo já está grande demais. Isso aí deixa para os próximos capítulos, porque se isso acontecer e tiver manifestação, a gente vai voltar aqui e vai falar a nossa opinião, como está a realidade, e falando a verdade, desmentindo esses influencers aí que tá na mídia e só enganando vocês nas redes sociais. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não, se não gostou, deixa o like também. Positivo. Ou então manda para quem você não gosta. Manda para quem você... Manda pro teu inimigo. Manda pro teu inimigo esse vídeo. Fala assim, eu não vou assistir isso sozinho, não. Não vou passar essa raiva sozinho, não. Vou mandar para aquela pessoa que eu odeio. Mas, gente, olha, é o que a gente tem que falar a verdade mesmo para vocês. Desculpa, mas essa é a realidade de Portugal hoje. Atualizando para vocês, tá bom? Então, curte, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Aceitamos seus sugestões, comentários e sugestões, tá bom? Valeu. Beijinho. Tchau.